Hoje no Kerlane Visita nós estamos com a querida Fátima Conserva, empreendedora, artesã e voluntária. Isso mesmo, Kerlane. Eu quero imensamente agradecer a visita, você ter me escolhido para participar desse quadro, porque você é uma pessoa que eu admiro demais, como empreendedora, como mulher, e em vários aspectos. E eu fico muito honrada com a tua visita aqui na minha casa. Seja muito bem-vinda. Ô Fátima, nós estamos fazendo esse quadro com mulheres que inspiram, com mulheres que construíram histórias e que muitas mulheres estão precisando nesse momento ouvir do que nós vivenciamos, dos desafios que nós enfrentamos e superamos. Sim. Eu queria que você começasse falando sobre o maior desafio da sua vida, que foi quando você descobriu o câncer e a sua história de superação. Sim, realmente foi um momento muito difícil, porque quando a gente recebe, Kerlane, um diagnóstico de câncer, é como se fosse uma sentença de morte, sabe? Eu lembro muito bem, como se fosse hoje, que eu estava com o marido ao meu lado, quando a gente recebeu o papel fechadinho da biópsia, né? E eu fiquei assim, torcendo que lá desse um resultado negativo. Ele ficou aqui, então ele abriu, tinha muita coisa escrita, e ele ficou lendo e demorava a me dizer alguma coisa, né? Aí eu fiz só assim. Quando eu bati o olho, foi mesmo na frase do que eu não queria ouvir. Então eu coloquei a mão assim, ó, eu chorei muito, muito mesmo. Eu estava numa clínica, na hora que eu fui pegar o resultado, né, a biópsia. E foi desesperador, assim, para mim. Eu tremi o corpo todo, muito choro, medo, muito medo. Mas aí ele falou para mim assim, ó, ele esperou um pouco, eu não sei se ele estava lendo mais alguma coisa, ele só botou a mão assim nas minhas costas, como se estivesse me acolhendo, e disse assim: não chore não, Fátima, que isso a gente vai resolver. Eu vou resolver. Essa foi a palavra dele, rapidinho. Então, assim, aquilo lá foi um conforto muito grande para mim, porque ele não tinha o poder de me dar a cura diante da medicina, mas diante do meu emocional, ele me ajudou na minha cura. Então, o acolhimento, nesse momento, foi a coisa mais importante da minha vida. E na sequência, tinha outros exames, porque quando eu fui fazer a biópsia, 15 dias antes dessa data, certo? Então eu tinha feito vários exames para poder ver como é que estava a investigação, como é que o corpo estava, que a suspeita era de um tumor de mama, mas tinha que saber se estava só ali. Então, naquele momento me deu uma vontade de correr atrás, sabe? De ter pressa, de cuidar. Aí eu disse a ele, eu digo, vamos lá que era o térreo, no térreo eu não pegava o resultado dos exames, eu disse, vamos lá no térreo buscar. Meu Deus, está tudo bem com a cabeça, com o fígado, com o pulmão, aquela coisa toda, né? Porque o câncer, ele é uma doença assim comum demais, principalmente câncer de mama entre as mulheres, é muito comum, mas ao mesmo tempo ele ainda dá um índice de mortalidade muito grande. Então porque a doença é invasiva demais. Então se você tem um câncer de mama que você demorou muito a ser diagnosticada, ele rapidinho vai para outro órgão, que muitas vezes é fatal, como aconteceu com minha irmã e tantas outras pessoas que morreram para o câncer. E daí eu comecei a ter aquele momento de gratidão e foi na sequência correr atrás do tratamento, cirurgia, dores, enjoos, quimioterapia, mastectomia, perda de cabelo, e foi uma sequência, mas deu tudo certo. Em nenhum momento eu pensei em abandonar o tratamento. Cada dia mais, quanto mais coisas surgia, eu enfrentava de cabeça erguida, mas sempre com medo. Com medo até o fim. E hoje está de posse da vitória, né? Com certeza. Estou bem, estou curada e muito feliz por ter passado por essa doença, porque eu aprendi muito com ela. Nos momentos difíceis, porque tem uns dias muito bons, certo? A gente descobre muita coisa e a gente aprende muito de si. A gente aprende a se amar mais ainda e muitas outras coisas que a gente desconhecia. Só que quando a gente fica muito tempo consigo mesmo, você consegue conversar com o seu interior e você consegue cada vez mais determinar o que você quer para a sua vida.
por mais que eu me sentisse que eu sempre fui uma pessoa muito determinada, muito livre de opiniões, de pensamento, de não ser manipulada, mas nesse momento eu consegui entender muito mais e ter a certeza do que eu queria lá na frente. E é isso. Então foi um aprendizado, um sofrimento, dor, medo e aprendizado. O artesanato e o empreendedorismo te ajudaram nesse processo? Com certeza, Kerlane. Porque eu lembro bem que minha médica, a oncologista, ela pediu para eu não sair de casa, ficar o máximo de tempo máscara, né? Porque a gente fica com a imunidade muito baixa durante o tratamento. E eu pedi autorização a ela para ir para o meu trabalho. Ela disse que não. E eu desobedeci. Apesar de que eu sou uma pessoa que eu faço as coisas sigo muito direitinho as determinações médicas, mas eu precisava estar lá. Eu precisava ir para lá. Eu não estava trabalhando, mas eu tinha que ir. Porque a loja faz parte da minha vida. Né? Eu entrei lá aos 14 anos de idade. Nós começamos muito cedo, né? A brincar de lojinha, brincar de empreender. E faz parte da minha vida, da minha história. Eu precisava estar lá para poder me sentir que eu tinha capacidade de conduzir. E mesmo durante todo o tratamento, eu nunca abandonei o trabalho, nem o artesanato e nem a administração da loja. Eu sempre estive presente e acompanhei tudo. Você hoje é voluntária de uma instituição que apoia pessoas com câncer. Sim. Durante o meu tratamento, como eu já falei que eu ficava muito tempo pensando, muito tempo parada, né? Porque eu não estava trabalhando completamente. E naquele momento eu sofria muito, Kerlane. Eu sofria pensando, não apenas por mim, mas eu sofria pensando na dor de outras mulheres. Eu imaginava, meu Deus, eu estou sendo tão acolhida pela minha família, um plano de saúde, uma boa alimentação, né? Os médicos maravilhosos que cuidaram muito bem de mim, né? Clínicas boas. E mesmo assim eu estava sofrendo tanto e eu ficava pensando nessas mulheres que estavam passando por a mesma dor e estavam sendo abandonadas. Né? O marido abandona muito, né? Muito, é o que mais tem. Sabe? É uma realidade que eu não conhecia. Conheço mais um pouco hoje por conta do Instituto Amparo Amigo. Mas naquele momento, mesmo sem eu ter contato com essas mulheres, sem eu ter contato, sem eu saber a história delas, eu imaginava como era o sofrimento delas e faltando a alimentação e faltando o remédio. E aquilo mexia muito comigo e eu chegava a chorar. Eu chorava muito por causa disso. E foi por causa dessa minha dor e da dor de outras mulheres que surgiu o Instituto Amparo Amigo, para a gente acolher, amparar, para dizer, fazer aquilo que eu falei para você no começo. Meu marido me abraçou, me acolheu e me deu uma proteção, como se ele estivesse me ajudando. E é isso que os pacientes do Instituto falam para a gente, que se sente acolhida e diz, depois que eu conheci vocês, eu tenho certeza que eu vou ficar curada e vou ficar bem. É isso aí. Qual a mensagem que você deixa para as mulheres que querem seguir nesse mundo da arte e empreender? Quero que elas saibam que é um ramo muito rentável, prazeroso. Elas tanto podem complementar a renda em casa, como podem fazer do artesanato a principal fonte de renda, certo? E muitas delas, o que mais limita, eu já escutei muitas artesãs falar isso, que o que mais limita elas é quando elas olham o produto, o trabalho, o artesanato de uma artesã que ela confia, que ela acredita no trabalho e que ela admira, ela acha aquilo ali tão incrível, tão impecável, e ela coloca uma limitação nela dizendo, eu não vou conseguir. Só que ela precisa entender que aquela artesã faz aquilo lá daquele jeito, porque ela já fez muito. Foram muitos anos fazendo, desmanchando, e é um aprendizado a cada dia. Então, comece, artesã, com o que você tem em casa, mas comece hoje. E hoje encerramos mais um Kerlane Visita com a querida Fátima Conserva, e eu quero agradecer, Fátima, por você compartilhar com histórias. O prazer foi meu, Kerlane. Muito obrigada. Foi muito bom. Até a próxima, gente. E um grande abraço.